Oi, gente, olha, eu vim para dizer duas coisas. Primeiro, eu perdi o sotaque brasileiro, mas vou tentar imitar. Vim já não está bem nos comentários. Ai, ai, galera! É! Bom, eu queria. A outra coisa é. Estão a ver isto, esta imagem que eu vos estou a mostrar. É um livro de Ever After Hike. E eu vou ler, eu tenho aqui o livro aqui em casa e vou ler capítulo a capítulo. São 26 capítulos, alguns longos e outros pequenos. Bom, eu vou começar a ler. Espera, deixa-me procurar. Ai. Então, capítulo 1. Se tiveres dúvidas, grita. A princesa de Copas, Lizzie Ears, filha da rainha de Copas e herdeira do trono do castelo de cartas do País das Maravilhas, além de capitã da equipa de croquet de Ever After Hike e fã de ouriços, segurava uma faca nas mãos. Não era afiada, mal dava para gritar: cortem a manteiga! Quem sabe, desse para cortar alguém muito pequenino feito inteiramente de manteiga. Sim, poderia sem dúvida usar a faca para cortar a cabeça de um homenzinho de manteiga, se tal coisa existisse. Não me digas que vais levar na mão uma faca de manteiga, surpreendeu-se a pequena Swan, que praticava as suas piruetas no quarto do dormitório. A filha da rainha dos cisnes estava quase sempre a dançar, até dormir com os pés em pontas. Elise enfiou a faca de manteiga no bolso da saia de xadrez vermelho e dourado, e sentiu as faces ficarem sonolentemente vermelhas. No País das Maravilhas fazia todo o sentido andar sempre com uma faca daquelas. Sabia-se lá quando se podia aterrar-as com manteiga. Porém, o que fazia sentido no País das Maravilhas raramente fazia sentido na terra de Ever After. Alice sentia-se muitas vezes tão confusa quanto um ovo cheio de morcegos. Por amor das fadas, é uma visita de estudo, insistia a duquesa numa série de polias, enquanto enfiava na mochila uma tiara de prata e um vestido com penas. Não sabes fazer as mãos para uma visita de estudo? Acrescentou um par de sapatilhas de balé de centímetro. Ora, quando eu... Continuou a falar, mas ali já tinha deixado de ouvi-lo. A mãe ensinara-lhe que não ouvir era uma competência muito importante para uma rainha. A mãe da Lizzie ensinara-lhe que não ouvir era uma competência muito importante para uma rainha. A mão da Lizzie ainda estava enfiada no bolso fundo da saia, fechando-a no seu precioso baralho de cartas. A mãe dera-lhe antes de Lizzie fugiu do País das Maravilhas com Kitty Sherris, a Madeline Hatter e outras tantas. Fez deslizar o baralho, uma carta e leu a nota manuscrita pela mãe. Falam as minhocas no Manzé, mas só para a gente de ralé. Levem para a paróquia a sua arte, pode ignorar a maior parte, ou experimentem não ouvir minhocas. Minhocas são melhor pessoas. Em cada carta do baralho, a mãe escrever um conselho para a Lizzie, com o intuito de fazer dela a melhor rainha, e que muitas vezes incluía informação sobre o funcionamento do mundo, ou sobre como o mundo devia funcionar. Apesar de já viver algum tempo na terra de Ever After, a Lizzie ainda não era capaz de entender tudo o que era estranho e furiosamente lógico na escola. Por exemplo, fazer malas para uma visita de estudo. Uma pluma? Acreditas nisto? Continuava a duquesa, enquanto escovava o longo cabelo preto e branco e roxo. A Lizzie levantava a mão a pedir silêncio. Silêncio, esse que não estava, e nem sequer era branco. Nada mesmo, era metade como se fosse... Cortem-lhe a cabeça! Berrou Lizzie. Então tia se destacou de boca aberta. Explica-me a visita de estudo, exigiu a Lizzie. O texto das cartas da mãe aconselhava: nunca admitas que não sabes alguma coisa. Sabes tudo, mas talvez só tenhas esquecido de uma parte de tudo. Nem digas a ninguém que te esqueceste. Acrescentou então a Lizzie. Não é que eu me lembro exatamente do destino e da razão que o diretor Green indicou. Só quero ter a certeza de que sabes. É óbvio que não. É só uma visita de em que se estuda, hein? Pois não? A duquesa suspirou. É uma visita aos ventos.
Todos os anos visitamos um dos 4 ventos. O vento a leste foi no ano passado, lembras? A Lizzie, infelizmente, lembrava-se bastante bem dessa viagem à praia. Não se tinha importado com o próprio vento oeste, mesmo se ele tratava sempre toda a gente por chaval. Não se parecia nada com o vento raro. Ela era só um homem de calções, os cabelos não parava de abanar com um vento que mais ninguém era capaz de sentir, o que ainda fazia a Lizzie arrepiar-se. Foi o que se passou depois da parte divertida. Os alunos tinham levado roupa de praia. Entravam e saíam da água e atiravam bolas por cima das redes, como se essas atividades fossem completamente normais. Enquanto isso, a Lizzie tinha-se sentado na areia a suar, enrolada num manto orlando de penas. Se tivesse pedido a alguém que lhe explicasse o que se devia fazer numa praia da terra de Ever After, esse alguém teria partido porque ela não sabia nada de nada. Ou que não estava preparada para ser a rainha de copas e de desiludir a mãe, de apontar o país das maravilhas. Por isso, lá ficou sentada, a suar, a parecer o mais soberano impossível. Pulsou os dedos pelo manto de penas, sem saber se o deveria voltar a meter na mala. A duquesa ainda falava. Chama-se Zéfiro. Lembras-te que rapaz tão simpático para vento. Agora que Zéfiro seria um belo nome para o príncipe que me está destinado, ou Roberto. A Lizzie preparou-se para mais um pouco de não ouvir, mas percebeu que tinha forças para o fazer. Mas percebeu que mal tinha forças para o fazer. Parece-me ouvir um ouriço em apuros, interrompeu Lizzie numa posse, régia, de queixo levantado e lábios cerrados. Caminhou até à porta ornada em forma de coração, que ficava ao lado vermelho e dourado do quadro, que lhe pertencia. A porta era da altura dela, e sempre bem eterna irritação da duquesa, a Lizzie era a única que a conseguia abrir. Mas a duquesa não se podia queixar. No fim de contas, a porta mágica fora instalada por uma autorização especial do próprio diretor Grimm. Perdão, indignou-se a Lizzie. Estava a falar. Estás perdoada, atirou Lizzie e atravessou a porta, fechando-a firmemente atrás de si. A princípio havia um nada gélido, enquanto esperava pela magia. A pele branca da Lizzie eriçava-se. No tempo que demorou a inspirar uma só vez, levantou-se no voleiro com um aroma anel, rodopiou e varreu dali. Atrás dela havia a porta, mas não se encontrava fixa em nenhuma parede. A Lizzie já não estava na escola. Foi transportada para a fronteira do espaço escolar, para o seu jardim íntimo e pessoal. A Lizzie expirou e sentiu-se descontrair de pesada cor dourada, aos sapatos vermelhos de salto dourado. No ar do bosque do País das Maravilhas, aromatizado por plantas e flores maravilhosas, trazia à memória a pastilha elástica mascada, refrigerante frio e manjar turco meio comido. A Lizzie pensava pelo carreiro de gravilha, de cristais entre carteiros de flores bem ordenados, arbustos cuidadosamente podados e árvores de formas perfeitas. Passou os dedos pelas folhas e pelas flores, num toque saudável a flora que tinha ajudado a plantar e manter. Na terra de Ever After, a magia dela era atenuada. Por exemplo, os cogumelos às bolinhas amarelas que irrompiam entre as raízes das árvores não podiam aumentar o tamanho de quem os comesse, mas pelo menos assemelhava-se e tinha o aroma da sua carne. A Lizzie fechou os olhos e suou. Ela não tinha de se preocupar. As pessoas enfrentavam nela para ver se ela se comportava como uma verdadeira rainha, que a mãe queria que ela fosse. O ministro cortou o ar. Lizzie correu para a pequena arrecadação, onde se guardavam os utensílios do jardim, os acessórios de croquete e umas quantas centenas de baralhos supercelantes de cartas maravilhosas. O restante ouriço de estimação estava suspenso no telhado por uma patinha. A Lizzie agarrou nele e acariciou o animal de estimação tremendo de horror. Parece que havia mesmo um ouriço em apuros, retorquiu. Como conseguiste trepar tão alto? Se arrastasse. O ouriço não disse nada. Na terra de Ever After, os ouriços não falam. Pelo menos nenhum que a Lizzie tivesse visto. E andava sempre muito atenta a tudo o que estivesse a ver com ouriços.
no País das Maravilhas, um ouriço, ou qualquer coisa, aliás, poderia falar num dia, e já no dia seguinte, mas já não no dia seguinte. Mas era sempre possível falar. Na terra de Ever After, as coisas eram o que eram. Pouco mudavam, pouco falavam, com a honrosa exceção da duquesa. Logo só tinha de imaginar o arrastão-se a expressar o seu agradecimento pelo resgate, a desatar num chorrilho de elogios à Lizzie. E por fim, a dar-lhes uma receita de um delicioso bolo com marshmallows de limão. Ai, grunhiu o Rastas. Pois, afinal talvez fales, respondeu a Lizzie. Mas não à minha maneira. Ai, murmurou o Rastas. A Lizzie sorriu. Ai, devolveu a Lizzie. Tui, disse um pardal do cimo da cabana. Um tentilhão aterrou ao lado dele. Tui, repetiu o tentilhão e o pardal aninhou. Um bicho relançou e juntou-se ao grupo. Tui, disse o pisco. Não falo para ser este, corou Lizzie. Tweet, tweet, cantaram os três passarinhos em início. Show! Afugentou-os a Lizzie para abanar a mão a um pequeno banho. Fora daqui. O pardal inclinou a cabecinha. Vê-se percebe que não tenho nada contra pássaros, atirou Lizzie. Mas nesta terra tendem a trazer atrás de vocês coisas maiores e com outros graus de exigência. Há longe, algures, entre a última palavra maravilhosa, o terreno oficial da escola alguém chamou. Lizzie! E era precisamente isso, suspirou ela, que me referi. A Apple White, como presidente da Real Associação de Estudantes, foi na direção da amiga, uns saltos vermelhos e dourados pouco práticos, à semelhança da Lizzie. O destino da Apple era ser rainha. A Apple, contudo, era simpática e isso fazia a Lizzie sentir-se confortável. Não tinha a rainha de copas a evitar a filha de que se esperava de uma rainha que tem salas vazias quando se desasta, pois ela é o seu próprio eco. É ela que se encontra, pois, entre o que parece ser indistinguível. Uma rainha representa-se ela mesma, porque ela mesma é com uma perna às costas. São as pernas que mantêm de pé, mas não as quatro nem as das ré. Representam também o seu país, o País das Maravilhas. Sem país, onde andaríamos nós? Sobretudo as rainhas. Em suma, impõe-te, grita, aguenta-se, tem uma rainha. Olhem, eu continuo o capítulo para a próxima e eu vou-vos dizer porque é que eu perdi o sotaque brasileiro. É porque se passarem mais de um ano fora do país, perdem o sotaque. Foi muito grosso para mim, quando eu vi que eu já não tinha o sotaque. Mas isto pode acontecer, é verdade. Foi duro para mim. Então, tchau. Espero que tenham gostado e desculpem aquilo de dizer e repetir isso, porque eu tive vários enganos. Desculpem lá, desculpem.